Então, uma parte complementar ao exercício que qualquer um poderia ter feito, embora não tenha sido solicitado, é realizar a simulação de exemplos numéricos, seja dentro do MATLAB, seja dentro do Python, C, o que vocês se sentirem mais confortáveis. Eu utilizei aqui um notebook do Python, ele deve ser fácil de ser executado por qualquer pessoa, em qualquer dispositivo. Bom, então eu vou utilizar 3 bibliotecas do Python, NumPy, para utilizar os vetores de dados, Matplotlib, que é simplesmente para gerar os gráficos, e SciPy. A gente vai fazer tanto a previsão teórica dos sinais de saída quanto a filtragem numérica dos sinais pelas suas respostas ao impulso. E para realizar esse processo de convolução numérica, a gente vai utilizar essa biblioteca SciPy, em específico o pacote de processamento de sinais da biblioteca SciPy. Inicialmente eu defino aqui uma função UDN simplesmente por praticidade. A função heaviside do NumPy, ela tem um argumento adicional que é exatamente o valor da função para quando o primeiro argumento for igual a 0. Dependendo de qual campo de estudo a função de heaviside for utilizada, é mais conveniente você setar esse valor para 1, meio ou 0. Aqui dentro da disciplina de sistemas lineares a gente costuma aceitar o valor 1 para a distribuição de heaviside quando o argumento for nulo, e aqui é simplesmente para mascarar esse segundo argumento. Eu não quero ter que me incomodar. Aqui a gente seta alguns parâmetros do domínio no qual a gente vai estudar o sinal. A gente está definindo um range, aqui um intervalo consistindo de -3 até 10 dentro do conjunto dos números inteiros. Então tem 14 elementos, se não me engano. Isso aqui, n, que vai conter então o total do domínio no qual a gente vai analisar essa aplicação, e a partir daqui a gente trata diretamente do problema. Definição do sinal de entrada basicamente é o que a gente já tinha visto aqui no exercício 0,3 elevado a n vezes o de n. Literalmente o que está escrito aqui, 0,3 elevado a n multiplicado pela distribuição de heaviside em n. E aqui é só código para geração das figuras utilizando o Matplotlib. Então o sinal x de n ele tem esse formato. A partir mais ou menos aqui da sexta amostra, a magnitude dele começa a se tornar bastante baixa, o que permite que a gente reduza bastante aqui o domínio no qual a gente vai analisar o sinal. A primeira resposta ao impulso, a gente viu que ela é U de n menos U de n menos 6, que é literalmente o que a gente está fazendo aqui. Tem um código meio esquisito aqui, mas infelizmente as arrays do NumPy elas precisam ser modificadas. Você somar 6 na array, ela precisa ser feita dessa maneira. Não sei se posteriormente eles vão fazer isso de uma maneira mais simples, mas atualmente é assim que tem que ser feito para subtrair 6 de uma array de NumPy. Aqui é diretamente, a gente deixou o computador determinar aqui os valores do H1 e simplesmente a gente está plotando. Novamente a gente vê aquele comportamento. Você tem amostras iguais a 1 entre 0 até a quinta amostra.
para valores negativos a resposta ao impulso ela é 0, para valores maiores ou igual a 6 a resposta ao impulso ela também é nula. E aqui propriamente a simulação do exercício, se é que a gente pode chamar isso de simulação. É uma simulação, mas ela é bastante simples. Então, inicialmente você define o alcance o domínio, a gente está separando em 3 pedaços, conforme a solução do exercício da primeira parte. A gente separou aqui a solução em 3 pedaços aqui. A primeira é 0, a segunda tem uma expressão aqui, a terceira tem uma outra expressão. E é simplesmente o que está transcrito aqui, separado por intervalos, uma vez que cada expressão dessas ela é válida somente para um certo intervalo dentro do domínio no qual a gente está estudando esse sinal. No caso aqui, para valores de n menor do que 0, estou setando para 0. Entre 0 e 5, a gente tem aquela primeira expressão ali, 1 menos 0,3 elevado a n mais 1 dividido por 0,7. A gente encontra aqui. E no terceiro pedaço a gente tem a outra expressão. E aqui, para realizar o que seria a simulação, a gente está filtrando isso aqui por um filtro cujos coeficientes são uma sequência de 5 elementos 1, que seria para representar isso tudo aqui. Em geral, essas funções de filtragem que vocês encontram dentro dos pacotes já prontos, elas costumam considerar somente filtros causais. Então essa parcela aqui para n negativo, ela costuma ser omitida para você conseguir utilizar esse pacote de filtro. Então no caso a gente está omitindo isso aqui, já está começando a partir do 0, são 5 coeficientes. Em geral, a gente acaba omitindo também coeficientes que são iguais a 0 após você enumerar os coeficientes que são diferentes de 0. Isso aí é simples por um critério de simplicidade. Então, da maneira com que o Python gera essa função once aqui, você teria 6 coeficientes que são iguais a 1. Estão definidos aqui para n igual a 0 até 5, então np.once com parâmetro 6 ela é adequado para representar essa resposta ao impulso. Esse argumento 1 a gente vai ver mais para frente, que ele é o denominador da função de transferência. Por enquanto não se preocupem com isso. E finalmente aqui o sinal de entrada, o qual vai sofrer a operação de filtragem. Aqui é mais código para gerar os gráficos. A gente está colocando 2 sobrepostos, a previsão que seria um gráfico em azul e a simulação que é um gráfico em vermelho. Devido à sobreposição dos dois a gente não consegue enxergar muito bem, mas se você comentar a simulação você consegue verificar que o gráfico da previsão ele está exatamente a mesma coisa do que a simulação, o que é um indicativo que a resposta teórica que a gente determinou durante a solução ela está correta, um indicador bastante forte. E aqui a gente faz a mesma coisa para a segunda parte. No caso a gente separou o sinal de saída em somente 2 intervalos, certo? Um para n menor do que 0, um para n maior ou igual a 0. Então isso está definido aqui nesses 2 subdomínios aqui da variável independente. Um para valores negativos até menos 1 e outro começa do 0 até max range, que indica o limite superior do domínio no qual a gente está analisando esse sinal. Aqui novamente a gente está pegando a expressão teórica que foi determinada, ele é igual a 0 para valores de n menores do que 0.
Portanto, a gente está usando a função que gera um vetor de zeros. E para valores superiores, a gente está, na verdade, a gente está separando isso aqui em dois pedaços. A gente está, na verdade, colocando ali para escrever em n 0,3 elevado a n o de n mais 0,3 elevado a n o de n, que é a mesma coisa essencialmente, mas se eu quisesse gerar aquele n mais 1, eu teria que fazer novamente aquela gambiarra que eu usei aqui, por exemplo, para subtrair 6 de um array do NumPy. Eu não queria usar essa gambiarra aqui no último caso, então eu dividi em dois pedaços para não ter que fazer gambiarras. Novamente a gente está passando o sinal por um filtro para ter um embasamento de uma simulação numérica para validar o nosso resultado teórico. E ele é simplesmente aqui o nosso sinal 0.3 elevado a R2, aqui um alcance aqui entre 0 e o limite superior do domínio de aplicação. Novamente o denominador da função de transferência está arbitrado como 1, isso mais para frente a gente vai utilizar provavelmente esse denominador, mas até o momento ele não é muito importante para a gente. E novamente o sinal de entrada. Parte final do código é simplesmente para a exibição dos gráficos. E novamente a gente vê uma concordância bastante alta entre os resultados teóricos e os resultados determinados aqui por filtragem diretamente. Novamente a gente vai ter o problema de sobreposição dos gráficos, mas se a gente comentar aqui e deixar só a previsão, por exemplo, a gente vê que a concordância entre os dois gráficos ela é bastante alta. Lógico que se você for procurar ali nos pentelésimos, você vai encontrar uma certa diferença entre a resposta teórica e a resposta determinada aqui pelo processo de filtragem. Entretanto, isso pode ser justificado tanto pelo uso de aritmética de precisão finita, quanto por algumas aproximações que a gente está fazendo. Por exemplo, para a segunda resposta ao impulso, na verdade a gente está realizando um processo de truncamento da resposta ao impulso aqui em torno de 9, mas a gente sabe que essa resposta ao impulso, teoricamente, ela teria uma duração infinita, só que a gente não teria tempo infinito para realizar essa simulação, então a gente admite que a gente vai cometer um erro, mas consegue gerar essa simulação num tempo em que a gente consiga avaliar os resultados sem morrer de idade. Eu espero que vocês tenham considerado esse exemplo interessante e até a próxima.